Fala pessoal, tudo certo? Estamos de volta com mais um vídeo sobre TypeScript Zero to Hero e hoje nós vamos falar sobre enums, tá? Então nesse vídeo nós vamos entender mais sobre o conceito de enums em TypeScript e como podemos usá-lo de uma maneira mais efetiva. Então, enums são uma forma de enumerar os valores possíveis para um tipo. Eles são, por assim dizer, uma espécie de estrutura de dados não ordenadas que vão mapear chaves para valores. Então, pense neles como objetos em que as chaves são fixas em tempo de compilação para que o TypeScript possa verificar se a chave fornecida realmente existe quando você vai acessá-la. Então, o TypeScript ele suporta enums numéricos e baseados em string. Mas e aí, Glaucio, e a questão da sintaxe? Então, a sintaxe do enum é bastante simples, tá? Então, aí vem o nome do tipo, que segue a palavra-chave enum, e o nome dos valores são listados entre chaves, tá? Então, geralmente ali, como vocês podem perceber, vocês vão ver isso no decorrer das demonstrações, que os enums, eles começam com caixa alta, tá? Ele não é camel case, tá? Ele começa com caixas altas e isso faz parte da questão da nomenclatura da declaração dos enums. Mas e aí, Glaucia, por que devemos usar os enums? Bom, os enums são úteis no TypeScript devido ao seguinte. Primeiro, tá, que ele facilita a mudança de valores no futuro. Tá? Outro ponto também é que ele reduz os erros causados pela digitação incorreta de um número. Um outro ponto também é que ele existe apenas durante o tempo de compilação. Então, portanto, não aloca memória. Então, acaba você deixando um código um pouco mais coeso. Isso é bastante importante. Outro ponto também bastante importante é que ele economiza o tempo de execução e tempo de compilação com código embutido em JavaScript. Ou seja, o compile time dele será bem mais preciso e rápido. Nos permite criar constantes que podemos facilmente relacionar com o programa, em qualquer escopo ali da parte do programa. E por último, é que ele permitirá que as pessoas desenvolvedoras desenvolvam constantes personalizadas com eficiência de memória em JavaScript, que não oferece suporte a enums, mas o TypeScript nos ajuda através de enums a acessá-las. Vamos entender um pouquinho mais a estrutura dos tipos de enums, tá? Então, existem dois tipos de enums. Os enums que mapeiam de strings para strings e enums que mapeiam de strings para números. Vejamos agora aqui, no próximo slide, alguns exemplos. Nesse primeiro exemplo, nós vamos ver aqui um enum numérico, ou numeric enum. Então, aqui, vamos ver aqui, que são enums aqui baseados em números, tá? Que armazenam valores como números. Então, isso significa que podemos atribuir um número a uma instância de enum, tá? Então, vamos entender um pouquinho mais a relação aqui desse exemplo aqui na tela. Então, aqui nós temos um enum que se chama idioma, e dentro deste enum nós temos uma lista não ordenada de idiomas. Então, seja ela ali português, espanhol, inglês, francês. E ali abaixo nós estamos justamente, né, por assim dizer, né, cuspindo esses idiomas listados dentro desse enum. Dentro do console log, se vocês verem na caixa do lado aqui, nós vamos ver o seguinte resultado. O português ele vai sair com 0, o espanhol com 1, o inglês com 2 e francês com 3. Ou seja, nós podemos ver aqui que esse é um exemplo clássico de um enum numérico. Então, como eu estava falando, os enums numéricos eles são enums baseados em números. Então, o que vai acontecer? Ele vai armazenar valores como números, não como essas strings, como vocês estão vendo aqui. Então, isso significa que podemos atribuir um número a uma instância do enum. Um outro ponto bastante interessante é que o TypeScript ele inferirá automaticamente o número como o valor de cada membro de seu enum. Como vocês podem perceber aqui neste exemplo também, por convenção, os nomes de enum são maiúsculos e singulares. E as suas chaves também são maiúsculas, como vocês podem ver ali. Por exemplo, o idioma está com letra maiúscula e está no singular. E dentro das chaves, nós também podemos perceber que o nome, as propriedades ali dos idiomas, né, estão em caixa alta também. Vejamos agora um exemplo de um string enum, tá? Então, vou deixar aqui separado já. Então, aqui nós podemos ver o conceito de string enum é muito parecida com a numeric enum. A única diferença é que cada membro deve ser inicializado como uma constante de string literal ou com um outro membro de string enum. Por exemplo, aqui no enum idioma, vamos usar aqui do mesmo exemplo, né?
eu estou atribuindo dentro da chave uma string literal. Por exemplo, português é igual a pt-br, espanhol é S, inglês é N, francês é FR. E se eu quiser localizar justamente somente o idioma português? Então, eu posso justamente usar ali, né, o ENU idioma, ponto, o idioma que você deseja, que sai o resultado, como vocês podem ver na imagem ao lado. Então, a única diferença, o conceito é muito parecido com o numérico ENU, tá? A grande diferença, novamente, é que a gente acaba inicializando cada membro com uma constante de uma string literal ou um outro membro de uma string ENU. Então, no próximo exemplo, nós vamos fazer vários exemplos de como nós podemos fazer o uso de enums em TypeScript. Nos vemos no próximo vídeo, pessoal. Tchau, tchau!